E o caso Master certamente será o centro das atenções na reabertura do ano judiciário pelo Supremo Tribunal Federal na próxima segunda-feira. O ministro Luiz Fux não estará na sessão após ter sido diagnosticado com pneumonia. Vamos saber sobre a expectativa para a retomada dos trabalhos no STF com o nosso repórter Kenzo Matida, ao vivo de Brasília. Muito boa noite, Kenzo. Olá, Leandro. Muito boa noite para você, boa noite a todos. Exatamente a expectativa agora para a reabertura do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal. Essa cerimônia solene vai acontecer já na próxima segunda-feira, dia 2 de fevereiro, então, no Supremo Tribunal Federal. Todos os ministros devem participar, com exceção do ministro Luiz Fux. Como você bem adiantou agora aí, Luiz Fux, então, foi diagnosticado com uma pneumonia, está se tratando em casa, mas por conta de ser algo contagioso, que ele foi contaminado por conta de uma gripe, por conta de uma influenza, com isso, o ministro o ministro Luiz Fux encaminhou uma mensagem ao presidente do Supremo avisando que ele não participaria de forma presencial, mas sim de forma remota nessa reabertura do judiciário. Mas já confirmaram presenças outras autoridades, além dos ministros, que devem participar dessa reabertura. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, e também o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, já confirmaram a presença nessa sessão solene que acontece na segunda-feira, dia 2 de fevereiro, e as sessões no plenário do Supremo estão marcadas para acontecer na quarta-feira, então, dia 4 de fevereiro. Entre as pautas que devem ser debatidas já nos primeiros dias do ano judiciário sendo retomado, no caso, a polêmica envolvendo a questão do Banco Master, Por conta disso, inclusive, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, marcou uma reunião com todos os ministros da Suprema Corte. A expectativa é que essa reunião aconteça na segunda semana de fevereiro, e aí, então, o ministro Edson Fachin vai se reunir com todos os ministros para debater a questão do Código de Conduta do Supremo Tribunal Federal, esse assunto que está bastante polêmico, bastante comentado, inclusive, na sociedade. Qual é a ideia do ministro Edson Fachin? É fazer um balizamento, é balizar as questões, então, de atuação dos integrantes do tribunal, tanto internamente como também com a sociedade de uma forma geral, com a sociedade. Então, com a retomada desses trabalhos, a grande pressão, então, gira em torno, sim, dos debates também da questão do Banco Master, porque há uma discussão dentro do Supremo Tribunal Federal para que seja feito o fatiamento, para que seja uma parte, pelo menos, dessas apurações, desse processo sobre os casos de fraudes no Banco Master, sejam, então, remetidos para a Justiça Federal e não permaneçam ali nas mãos do ministro Dias Toffoli, que é o relator desse caso no Supremo Tribunal Federal. Há esse debate muito grande, então, dentro do Supremo em relação a esse fatiamento desse processo, e é claro que isso traz uma repercussão também muito grande para o Supremo. Além disso, é importante a gente lembrar que nesses primeiros dias agora de retomada dos trabalhos do Judiciário, pautas polêmicas, políticas importantes também devem ser colocadas para os debates e para as discussões também ali no Supremo Tribunal Federal. Uma delas se refere à questão das redes sociais de magistrados, porque o STF vai analisar a questão da constitucionalidade das regras que foram estabelecidas pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que limitam a questão do uso das redes sociais de juízes. Por conta disso, as associações da magistratura alegam, inclusive, a violação dos direitos de liberdade de expressão. Esse processo está nas mãos do ministro relator Alexandre de Moraes. Outro processo também que está nas mãos, que está ali no Supremo Tribunal Federal, que é bastante polêmico também, é a questão da cobrança do Fundo Rural, que são os ministros agora vão julgar a questão da constitucionalidade
da contribuição previdenciária sobre a receita bruta do empregador rural em substituição à folha de salários. Esse caso tem um impacto muito grande no setor do agronegócio. O relator dessa pauta é o ministro Gilmar Mendes. Limites também da liberdade de expressão, os ministros devem avaliar ali a questão da decisão do TJ de São Paulo que proibiu as publicações contra maus tratos de animais em eventos tradicionais, e isso viola então na questão a liberdade de expressão. Esse caso tem uma repercussão geral também e volta à pauta com o voto de vista, né? O programa também Escola Sem Partido é outro processo que pode ser analisado ali, que está na relatoria do ministro Luiz Fux. O plenário julga a questão da constitucionalidade da lei municipal que instituiu o programa Escola Sem Partido. Entidades alegam censura e violação também à liberdade de ensino. Outro assunto bastante polêmico que deve entrar em discussão ainda já nas primeiras semanas de retomada dos trabalhos do Judiciário no Supremo Tribunal Federal é a questão do ISS na base de cálculo do PIS e do COFINS também. Os ministros vão decidir aí se o ISS, que é o tributo municipal, ele pode então integrar a base de cálculos de contribuições federais. Esse julgamento tem um grande impacto nas empresas e também um grande impacto na questão da arrecadação fiscal. Outro ponto também, outra pauta bastante polêmica é a questão do pacote anticrime, né? O plenário julga a questão da constitucionalidade de trechos do pacote anticrime, incluindo aí a questão da revisão da perda de bens como efeito de condenação penal. Essa é uma proposta dos advogados criminalistas. Então, é isso, a retomada desses trabalhos está marcada agora para acontecer a partir de segunda-feira, já com essa sessão solene que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal, com a presença de todos os ministros, com exceção da presença presencial do ministro Luiz Fux, que está então diagnosticado com essa pneumonia que foi contraída por conta da influenza, mas o ministro Luiz Fux deve comparecer de forma remota nessa sessão solene. Já foram confirmadas a presença de outras autoridades, como o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Congresso e do Senado, o senador Davi Alcolumbre, e também o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota. Leandro.